Número 46. Considere os números e, com base neles, responda a pergunta: quais são divisíveis por 6? Então, vamos lá. Para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível tanto por 2 quanto por 3. Então, olha só, a gente pode perceber que todos os números que estão aí nessa sequência é divisível por 2, porque todos eles terminam em par. Então, basta a gente descobrir agora qual deles que também é divisível por 3. Para isso, a gente vai somar todos os algarismos para saber qual deles que a soma dos algarismos é um número divisível por 3. Então, vamos lá. Aí embaixo, então, eu coloquei todas as somas. Tá vendo? A primeira soma deu 12, então esse número é divisível por 3. A segunda deu 15, também é divisível, né, por 3. Depois a soma deu 26, 26 não é divisível por 3. E o último deu 27, e 27 é divisível por 3. Então, os números aí que são divisíveis por 6 são 421, 1.356 e 43.974. Agora, a letra B, ele quer saber quais são divisíveis por 4. Para ser divisível por 4, a gente vai analisar só os dois últimos algarismos. Os dois últimos algarismos têm que ser um número divisível por 4. Então, vamos analisar. No primeiro número, os dois últimos é 26. 26 não é divisível por 4. Depois, no segundo número, os dois últimos números é 56. 56, se a gente dividir por 4, a gente tem uma divisão exata. Então, esse número aí é divisível por 4. O número 3.788, os dois últimos números é 88. 88 também é divisível por 4. E o último número aí, os dois últimos algarismos é 74. 74 não é uma divisão exata por 4. Então, os números aí que são divisíveis por 4 são os números 1.356 e 3.788. Na letra C, qual é simultaneamente divisível por 4 e por 6? Então, é só a gente analisar aí as respostas da letra A e B. Qual o número, ou quais os números, né, que estão tanto na letra A e tanto na letra B? É só o número 1.356. Na atividade 65, quer que a gente substitua aí, né? No caso aqui, eu coloquei um tracinho aí no livro, tá com um quadradinho aí. Quer que substitua esse espaço aqui na letra A, para que esse número aqui, né, total, seja divisível por 2, por 3 e por 4. Então, vamos lá, olha só. Do jeito que o número tá aqui, a gente já sabe que ele já é divisível por 2, porque ele tá terminando aqui, né, com o número par. Então, independente de qualquer número que eu colocar aqui, ele já vai ser divisível por 2. Então, a primeira etapa concluída. Para ser divisível por 3 agora, eu tenho que colocar algum número aqui, para que quando eu somar esses números aqui, dê um número divisível por 3. Quando eu somar aqui, aqui, quando eu somar 2 mais 1 e mais 4, essa soma aqui vai dar 7. Então, vou ter que pensar assim, 7, qual número que eu posso acrescentar aqui que vai ser um número divisível por 3? Se eu colocar aqui 7, se eu colocar o número 2, né? Se eu somar aqui mais 2, o resultado vai ser 9. E 9 é um número divisível por 3. Porém, eu preciso saber se quando eu colocar aqui o número 2, esse número vai ser também um número divisível por 4. Então, se eu colocar aqui o número 2, né, como a gente está pensando aqui, o 2 formando aqui, para ser divisível por 4, eu vou ter que analisar agora os dois últimos algarismos. O número 24, ele é divisível por 4? Sim. Então, um número que eu poderia colocar aqui, que ele seria divisível tanto por 2, tanto por 3 e tanto por 4, seria o número 2, tá?
Agora, é só o número 2 que eu posso colocar aqui? Não. Tem um outro número também, que eu não vou ficar testando aqui várias possibilidades, para o vídeo não ficar muito grande. Eu poderia colocar aqui também o número 8. Porque se eu colocar aqui 8, olha, a soma desses aqui já era 7. Aí 7 com mais 8 daqui daria 15. Aí 15 seria divisível por 3 e 84 também seria divisível por 4. Então, a nossa resposta aí, na letra A, eu vou colocar que a resposta pode ser 2 ou 8. Qualquer qualquer um desses dois números aqui, eu posso colocar aqui nesse lugar aqui, que eu vou encontrar um número que seja divisível por 2, 3 e 4. Na letra B agora, ele quer saber qual número que eu posso colocar aqui nesse espaço para que esse número seja divisível por 3. Então, a soma desses números aqui tem que ser um número divisível por 3. Então, nós vamos pegar aqui, 2 mais 3 é 5. 5 com 9 vai dar 14. Então, a soma aqui tá dando 14. Então, eu posso acrescentar quanto aqui que vai virar um número divisível por 3. Se eu colocar, por exemplo, aqui mais 1, vai dar 15, né? Então, aqui eu poderia colocar o número 1, que aí a soma seria 15, e 15 é um número divisível por 3. É só o número 15? Não. Eu poderia colocar também, por exemplo, o número 4, porque quando eu fizer 14 mais 4, vai dar 18, e 18 também é divisível por 3. E eu poderia colocar aqui também o número 7, porque quando eu fizer aqui, olha, 14 com mais 7, vai dar aqui, olha, 21, e 21 também é divisível por 3. Aqui agora eu não posso continuar, porque se eu for continuar aqui, vai dar número acima de 10, né? Então, não vem ao caso aqui para nós. Então, são esses números aqui que eu poderia colocar aí como resposta na letra B. Número 1, 4 e 7. Na letra C agora, qual número que eu posso colocar aqui nesse espaço para que esse número seja divisível por 2, por 3, por 6 e por 9? Então, vamos lá. Primeiro, para ser divisível por 2, tem que terminar em par. Então, eu poderia, vamos supor, colocar aqui o número 0, né? Porque 0 é um número par. Se eu colocar aqui o número 0, ele vai ser divisível por 2. Agora, eu vou analisar se aqui for 0, se ele vai ser divisível por 3. Aí, eu já fiz a soma aqui desses algarismos aqui, ó, até aqui, deu 14. Se eu fizer 14 mais 0, vai dar 14. 14 é divisível por 3? Não. Então, não posso colocar aqui o número 0. Vamos pensar agora o próximo número par, é 2. Se eu colocar aqui 2, quando eu fizer 14 mais 2, vai dar 16. 16 é divisível por 3? Também não. Então, vou pensar no próximo número par, que no caso é o número 4. Se eu fizer aqui 14 mais o 4 daqui, olha, eu vou obter o número 18. 18 é divisível por 3? Sim. Então, eu posso continuar aqui com o 4, porque se eu colocar o 4, ele é divisível por 2 e ele também é divisível por 3. Agora, eu preciso analisar se ele é divisível por 6. Para o número ser divisível por 6, a regra ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Então, nesse caso aqui, a gente já provou aqui que, né, pode ser o número 4 aqui, que ele vai continuar sendo divisível por 2, por 3 e por 6. E por 9, para um número ser divisível por 9, a soma de todos os algarismos tem que ser um número que seja divisível por 9. Quando eu somar todos esses algarismos aqui, a gente acabou de fazer aqui, ó, a soma é 18. 18 é divisível por 9? Sim. Então, o número que eu posso colocar aqui, que satisfaz a todas essas aqui, é o número 4. E aí, eu vou adiantar para vocês que é só ele, tá bom? Não precisa a gente fazer outras tentativas, não. Então, a resposta da letra C aí
é número 4. E a última questão aí pede para você juntar com o colega para descobrir qual é o menor número divisível por 2, por 3, por 4 e por 5. Então, vamos lá, olha, eu não vou ficar aqui fazendo muitas tentativas para não ficar muito cansativo, o vídeo não ficar muito grande, porque essa questão aí, vocês teriam que ir testando mesmo, pegando números e ir testando, tá bom? Então, eu já vou logo falar que a resposta aí é 60.